O Fédon de Platão é um diálogo focado exclusivamente na imortalidade? Ora, essa questão é levantada porque, aos olhos da maioria dos leitores do Fédon de Platão, esse diálogo parece focado exclusivamente na imortalidade de Psique. Nele se entende à primeira vista que a alma humana subsiste à morte de soma, a morte do corpo, e mantém o uso das faculdades racionais. Essa tendência interpretativa não ocorre sem motivos, pois nessa obra são apresentados vários argumentos a favor da hipótese acerca da imortalidade. Por isso, parece ele estar relacionado somente a essa questão. A maior parte das discussões acerca do Fédon se desenvolve a partir de pressupostos da tradição órfico-pitagórica. Essa tradição acredita que a alma existe para além da morte e mantém, de certa forma, o uso das suas faculdades e do entendimento. Passo 70b. Considerando a vasta bibliografia que se desenvolveu em torno do Fédon de Platão, e que mantém essa mesma linha de interpretação, parece que a maioria dos interessados nesse diálogo quer mesmo ressaltar a prova da imortalidade da alma. Contudo, a expressão segunda navegação em busca da causalidade, encontrada nos passos 99d e 100a, dá um outro sentido ao desenvolvimento do Fédon. Ou seja, essa expressão determina uma transposição do exame da natureza para a visão platônica. Nesse sentido, ou no sentido indicado até aqui, o discurso filosófico apresentado no Fédon de Platão parece ser uma correção dos discursos sobre o que ocorre na natureza visível e sobre a verdadeira causa dessa natureza visível. Portanto, esse diálogo é uma espécie de exposição do modo ou de modos diferentes de conceber e dizer a mesma realidade natural, mas definindo como causa verdadeira da natureza visível uma realidade transcendente a physis. A propósito, o modo de conceber as coisas tem sido distinto entre alguns povos desde as suas primeiras indagações. A filosofia, enquanto concepção da vida e do mundo, parece remeter à conclusão de que sempre existiram filosofias. Sendo assim, o filosofar é uma necessidade da própria existência do homem, que se surpreende imerso na realidade que o circunda. Nesse caso, a filosofia é o espanto humano face às enigmáticas ocorrências naturais. Com base nesse pressuposto, não há um povo na Terra, incluindo os orientais, que não tenha dado expressão à sua própria visão filosófica, uma vez que espantar-se é humano. O espanto humano é criador de imagens, de figuras impulsionadas pela surpresa do observador natural, de indicadores que tentam adivinhar os motivos das tão espantosas ocorrências naturais. É assim que o mito eclode da primitiva criatividade humana, a partir do espantar-se com as ocorrências fenomênicas, uma espécie de adivinhação fantasiosa que expressa de modo quase desordenado o que no pensamento filosófico deverá ocorrer através do encadeamento racional realista. No Fédon de Platão, o discurso alegórico aponta, seu dedo indicador é o da fantasia, seus princípios são criações poéticas e suas indicações têm propriedades mutantes de acordo com as relações em que se acham. Portanto, não é possível compreender o cerne dessa obra
sem investigá-lo por meio de uma abordagem filosófica. A propósito, a origem histórica da filosofia parece ter seu principal aspecto na compreensão de como se processa a passagem entre a mentalidade mítico-poética e a mentalidade teorizante. Alguns historiadores odiernos apresentam uma tendência a admitir que, com os gregos, começa a audácia e a aventura expressas numa teoria. Mesmo que se possa admitir a realidade de registros de conquistas por meio do pragmatismo dos orientais, a filosofia, enquanto atividade racional, que busca refletir sobre as realidades circundantes e sobre as realidades transcendentes, não foi registrada em uma cultura anterior à da Grécia. Nesse caso, é correto afirmar que a filosofia surgiu na periferia grega, nos séculos 6 e 5 a.C., tendo convergido posteriormente para Atenas, onde se desenvolveu através da tensão dialógica. Cícero apresenta Sócrates como o pai da filosofia. Porém, num certo sentido, Tales de Mileto recebe o título de primeiro filósofo. Em outro sentido ainda, Pitágoras foi o primeiro a usar para si mesmo o termo filósofo. Contudo, Tales de Mileto começa a filosofia no sentido de ter sido ele o indicador do exame da natureza, ou iniciador do exame da natureza, e investigador dos princípios a partir de causas físicas. Pitágoras é o primeiro a denominar-se filósofo no sentido ascético-religioso. Sua filosofia consiste em examinar os números e purificar a alma das influências sensíveis. Sócrates é o pai da filosofia, no sentido de um pensar que se afasta do antigo exame da natureza, do antigo exame dos números e movimentos, do velho exame dos princípios da geração e da corrupção de todas as coisas, da antiga investigação das distâncias dos astros celestes e suas órbitas. A filosofia socrática se desenvolve no sentido de uma reflexão dirigida, grosso modo, às questões humanas. Essa é a sua característica mais marcante. Esse filósofo introduziu a filosofia nos lares em favor do estudo da vida e do bom viver. Converteu a filosofia às condições da vida boa no plano individual e político. De algum modo, Sócrates transpôs a filosofia do exame da natureza para a ética, que obedece às suas próprias exigências humanas. A filosofia no Fédon de Platão é uma maneira de discursar sobre as realidades, mesmo sobre as realidades que não são sensíveis. O que importa é que seu discurso esteja de acordo com a realidade em questão. Quer seja as coisas da natureza sensível, quer seja o próprio pensamento, ambos são reais e precisam ser descritos enquanto tal. Nesse sentido, o pensamento puro é uma realidade permanente que precisa ser descrito como tal. As coisas sensíveis são realidades impermanentes e precisam ser descritas segundo a impermanência. O método de Platão, no Fédon, é o da definição que aponta na direção da realidade das coisas. É um método que parece ter nascido do escândalo da morte de Sócrates em 399. A propósito, é depois da morte desse último, ou seja, de Sócrates, que aparece toda a obra platônica. Platão é um entre os vários socráticos, que perpetuam os ensinamentos do mestre em ato e em escrita. Sócrates não escreveu nada, mas Platão escreveu uma obra vastíssima, mesmo reconhecendo os limites da escrita. A propósito, a obra platônica foi preservada
diferentemente da obra dos pré-socráticos. Platão é um guardião da filosofia e o inventor do Sócrates que se conhece através de seus diálogos.